Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Na Cena do Crime, aqui da TV Serra Dourada e também do canal do YouTube da emissora. Neste episódio, nós vamos falar de um grave acontecimento aqui em Goiânia. Foi em setembro de 1987. Tem 39 isso, quase 39 anos essa história, que foi o acidente radioativo com o Césio 137. Foi o pior acidente nuclear fora de uma usina nuclear ocorrido no mundo. Realmente, esse acidente, ele até hoje é marcante, traz consequências. As vítimas ainda estão sendo assistidas. Já estamos na terceira geração das vítimas desse grave acidente que até hoje ainda mexe muito com sentimentos, com emoções e com a vida de muita gente. Foi um acidente que parou o Brasil, né, que trouxe muita preocupação com tudo o que aconteceu naquela época. E neste episódio a gente quer falar de um serviço que surgiu pouco depois desse grave acidente para poder atender a essas vítimas, que foram muitas, foram várias e são até hoje que estão sendo atendidas pelo Centro Estadual de Assistência de Atendimento aos Radioacidentados, que é o CARA. E para falar não só sobre o acidente, mas também sobre esse serviço que é prestado até hoje a essas vítimas, nós convidamos para estar no episódio de hoje aqui do nosso podcast a Glauciene Umbelina Freitas Esteves, que é a diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados, Leide das Neves, e também o médico Everaldo Ruiz Júnior, que é médico hematologista e oncologista do CARA. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do nosso podcast. Obrigado por contribuir para a gente poder não só relembrar essa história, né, Glauciene, mas também falar um pouco desse serviço que é feito até hoje, né, quase 40 anos depois desse acidente. Seja bem-vinda. Obrigada, Almir. Nós que agradecemos muito esse convite, por nós estarmos aqui para falar sobre esse fato que marcou a história de Goiás e do mundo, né? Nós vamos falar sobre o maior acidente radiológico em um centro urbano. Então, é algo muito importante, porque nós temos que multiplicar a memória desse acidente, falar sobre isso, falar sobre o respeito que nós temos que ter, a consideração, o cuidado que nós devemos ter por essa população radioacidentada, falar sobre os aprendizados que o acidente nos deixou, né? Muito importante. Cuidados que são feitos pelos profissionais que são do CARA, né? Por exemplo, o Everaldo Ruiz Júnior, que está aqui também. Muito obrigado, doutor, por ter vindo, para a gente falar um pouco também dessa situação, né? Das circunstâncias que até hoje permeiam essas vítimas do acidente, né? Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Tudo surge, eu acho que quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. E informar a população, né, que as vítimas continuam sendo atendidas e assistidas é algo muito importante, né, que o acidente realmente foi muito marcante, mas que até hoje a assistência acontece lá no CARA. Diretora, eu acho que inicialmente, para muita gente que não sabe o que foi o acidente com o Césio 137 em Goiânia, afinal de contas nós estamos já beirando 4 décadas dessa tragédia que aconteceu aqui em Goiânia, é importante que a gente explique inicialmente como é que foi o acidente, por que houve o acidente radioativo aqui em Goiânia. Sim, é muito importante nós falarmos, porque realmente existem pessoas que ainda não conhecem esse fato. Em setembro de 1987, dia 13 de setembro, 2 rapazes não conheciam do que se tratava esse equipamento de radioterapia e o retiraram da antiga Instituto de Goiânia de Radioterapia, ali na antiga Santa Casa, que hoje é o nosso Centro de Convenções. Isso no centro de Goiânia, né? Isso, no centro de Goiânia. Esse equipamento havia sido deixado lá pela essa clínica de radioterapia. E aí esses 2 catadores pegaram esse equipamento e fizeram o que com ele? Eles retiraram para poder vender, comercializar o chumbo que recobria o Césio 137. Não sabiam, obviamente, que ali dentro daquele equipamento, daquela cápsula,
havia o Césio 137. Sim, exatamente. Então, eles retiraram de lá e carregaram no carrinho de mão até a Rua 57, na casa de um dos dois rapazes. Lá eles abriram o cabeçote e iniciou-se aí o contato com o Césio 137. De lá, eles tiraram e levaram para o ferro velho do Devair. E daí se desencadeou o início do acidente, porque o Césio 137, à noite, ele ilumina, ele emite luz azul. Ele brilha, né? Ele brilha. E o Devair ficou encantado com esse brilho azul e levou para a sua residência. Lá ele começou a dividir o Césio com as pessoas, começaram a passar na pele, todos os núcleos familiares ali em volta, eles começaram a ter contato ter com esse contato elemento direto químico. com o Césio. Passaram na mão, passaram no pescoço. A menininha Leite das Neves, ela com a mãozinha suja do Césio 137, ela segurou um ovo cozido e ingeriu esse ovo, e ela ingeriu o Césio 137. Daí eles passaram a ter os primeiros sintomas da síndrome aguda de radiação, que são enjoo, náuseas, vômitos, diarreia e queda de cabelo. Queda de cabelo é uma sequência de sintomas. Queda de cabelo e depois as manchas vermelhas. Inicialmente, eles foram tratados como uma virose, como se fosse uma virose. Mas, com a quantidade de pessoas com os mesmos sintomas, o médico desconfiou de que pudesse ser algo diferente. E aí a gente imagina que eles comentaram que tinha tido um equipamento diferente no ferro velho. E a Maria Gabriela, né, a gente aí fala do sexto sentido da mulher, ela imaginando que desde que entrou aquele equipamento que eles toda a família, os vizinhos começaram a passar mal. Ela, juntamente com um dos seus funcionários lá do ferro velho, a Maria Gabriela era a esposa do Devair. Eles pegaram a mãe da Leide das Neves. Tia, aliás, desculpa. Aí ela pegou esse equipamento e eles levaram para a vigilância sanitária, que é hoje onde é o nosso centro de assistência, ali no setor aeroporto, na Rua 16A, no setor aeroporto. E os pacientes, nessa altura, já estavam no HDT. E um dos médicos lá conhecia um Dr. Walter, que, por acaso, estava aqui em Goiânia. E ele perguntou ao Dr. Walter se ele poderia, ele desconfiava que tinha um equipamento na vigilância sanitária e se tratava de algo radioativo. O Dr. Walter falou e ele falou dos sintomas dos pacientes nisso. O Dr. Walter falou que não seria possível, porque aqui em Goiânia não tinha um equipamento que pudesse causar tanto problema. Mas que ele iria fazer, se ele conseguisse um equipamento para medir a radiação, ele iria lá na vigilância sanitária. Eles conseguiram na Nucleobras, aqui em Goiânia, que era uma empresa de prospecção de urânio, que tinha em Goiás. É o tal do medidor Geyer, né? Isso. Que nem se sabia. Nesse momento, eu acho que era um cintilômetro. Era um cintilômetro. Aí ele pegou esse equipamento e eles se dirigiram à vigilância sanitária. Quando eles chegando a 70 metros na esquina, já disparou de tal forma que o equipamento não conseguia nem mensurar. Aí esse equipamento está descalibrado. Eles voltaram ao Nucleobras e lá eles pegaram outro equipamento, testaram lá, não, ele está legal, voltaram na vigilância e lá aconteceu a mesma coisa no mesmo lugar. E aí, de lá, ele entendeu que se tratava mesmo de um acidente radioativo. E isso foi dia 29 de setembro. Vamos lembrar, então, que nós temos um lapso de tempo aí, né, de contaminação muito grande, né? Dia 13, eles pegam essa peça lá nesse antigo Instituto de Radioterapia. Isso. E fica esse tempo todo com esse elemento químico sendo distribuído, sendo manipulado, até que 29 de setembro é que se constata que se tratava, então, do Césio 137. Quase 15 dias depois, eles têm aí o diagnóstico de que realmente se tratava de um acidente. E aí muita gente já tinha se contaminado. Exatamente. Vários locais, várias casas, vários focos. Então, são daí 7 focos principais de radiação. Então, nesse momento, o Dr. Walter entrou em contato, juntamente com o superintendente da vigilância, entraram em contato com
o secretário de Saúde, por sua vez com o governador, notificaram a CNEM e já daí, nesse mesmo dia, startaram as primeiras ações para conter o acidente. Foram atrás das vítimas, já encaminharam elas para o estádio olímpico, né? Que foi um centro, um local de recepção de triagem, todas essas pessoas que tiveram contato. Exatamente. À noite já chegou, do outro dia, dia 30, já chegaram os médicos da CNEM, Dr. Carlos Eduardo Brandão, juntamente com o Dr. Alexandre, e eles já começaram a fazer a triagem dos pacientes, já encaminharam alguns para o HDT, e nesse momento começou também a triagem da população, a dosagem da população com o contador Geiger lá no Estádio Olímpico. Foram monitoradas essa dosagem 20% da população de Goiânia na época, 112.800 pessoas. Para identificar quem de fato tinha estava algum contaminado, nível de radiação, exatamente, com o elemento químico, né? Isso. Bom, depois de tudo isso, o Glauciene, surgiu então a necessidade, claro, de acompanhar essas vítimas, né? Sim. E aí a gente tem que lembrar que uma das primeiras vítimas fatais da exposição ao Césio 137 foi a Leide Ferreira das Neves, né? Essa criancinha que infelizmente ingeriu esse ovo contaminado com o Césio 137. Ela chegou aí para o Rio de Janeiro, né? Ficou Isso. internada alguns dias, mas infelizmente faleceu, né? E foi daí então que surgiu a necessidade, depois desse atendimento, dessa questão toda, desse envolvimento todo por causa do acidente, que surgiu a necessidade de ter esse centro, né? Essa instituição para cuidar dessas vítimas, né? Exatamente. Como é que começou esse trabalho? Esse trabalho ele se iniciou, né, antes da Fundação Leide das Neves, seguindo os protocolos e as orientações da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, eles passaram toda essa experiência, a CNEM, diversas cooperações técnicas de diversos países nós tivemos também, né? Argentina, Estados Unidos, Rússia, Japão, Cuba também. E eles chegaram na unanimidade de que nós deveríamos continuar fazendo o monitoramento e o cuidado dessa população, porque 21 pessoas tiveram lesões cutâneas, além de terem sofrido com a síndrome aguda da radiação, eles tiveram a síndrome cutânea de radiação. Então, eles tinham que continuar esse monitoramento. 14 pessoas foram para esse Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, e outras 20 ficaram aqui no HGG, no Hospital Geral de Goiânia, na época. Para a gente voltar um pouquinho no tempo, o Glauciene, é bom que a gente também coloque agora, a gente fez algumas matérias quando o acidente completou 30 anos e 35 anos, nós fizemos aqui algumas matérias especiais sobre essa situação. E é importante que a nossa audiência acompanhe também relatos das pessoas na época que não tinham noção também do que era, do que se tratava, né? Muita gente foi trabalhar, funcionários do CRISA, por exemplo, que é o antigo consórcio de obras civis do estado de Goiás, foram trabalhar sem saber do que se tratava. Inicialmente se falava de um vazamento de gás e essas pessoas também foram expostas a essa radiação. Nós temos agora algumas falas de uma dessas matérias, do nosso documentário Césio 137, O Brilho da Morte, que a gente vai ver agora, quando os trabalhadores e as vítimas falam dessa falta de informação e desse contato direto com o Césio, que infelizmente deixou as sequelas sobre as quais a gente vai falar daqui a pouquinho, que são objeto desse atendimento do cara. Vamos acompanhar agora. O acidente com o Césio 137, ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, quando eu fui para o médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para ele, não, isso não sei, é radiação. Eu falei assim, doutor, mas o senhor não sabe? Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar a sua perna. E aí já mandou a moça que estava lá, atendendo lá, já mandou ela arrumar
lá um quarto para me internar. Fomos convidados para descontaminar Goiânia, mas sabendo que é Césio. O que é Césio? Nós não sabemos. Porque chegava a marmita de almoço, você pegava e sentava em cima do tambor. Eu tenho foto em cima das caixas de rejeito, quer dizer, em cima da morte, eu estava lá em cima dos contêineres, sem saber que estava a morte ali dentro. A gente estava como inocente, né, nessa parada aí, arrastando a morte sem saber que a gente estava sendo, né, ameaçado. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que era o Césio. Com 3 dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca, veio perguntar, e não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás, não, é Césio 137, mas sem saber. Daí já foi um grilo em cima de mim, um problema em cima de mim. São importantes, né, esses relatos que rememoram, né, que trazem para a gente a contextualização do que aconteceu, né, Glauciane? E são pessoas como essas que são atendidas pelo CARA? Sim, exatamente. São pacientes muito queridos da gente, estão conosco aí, para você ter uma ideia, atualmente. Inicialmente eram 249 pessoas indicadas na fase crítica do acidente. Posteriormente foram divididos em grupos e essas pessoas que trabalharam, então são 3 grupos, 1, 2 e 3, e o grupo 3 são formados por servidores que atuaram na descontaminação, no transporte, na vigilância dos focos, e alguns vizinhos de foco também, que tiveram uma dosagem ínfima. Nós podemos falar, eles estão falando da falta de informação, mas a gente tem que, naquela época, 87, imagina-se bem, porque era como se fosse uma pandemia, né? Se nós compararmos a pandemia do Covid, a falta de informação, imagina em 87, há quase 40 anos atrás. Em 2020 da mesma forma. Exatamente. Né? Ou talvez então, até pior. assim, foram feitos os trabalhos emergenciais e a toque de caixa, mas com um nível de cuidado. Nós temos que falar que os pacientes se esperavam a prevalência de câncer na época e os nossos pacientes evoluíram super bem. Nós vimos aí o relato do senhor Odson, uma pessoa que teve contato direto com o Césio na mão, ele sofreu aqui um transplante, né, de tecido, e ele tem uma vida saudável. Os nossos pacientes são saudáveis. Não houve uma prevalência. O médico está aqui, o nosso querido doutor Everaldo, pode até falar sobre essa questão. E é justamente isso que eu vou fazer agora, doutor, para o senhor falar. O senhor que é hematologista e oncologista, eu imagino que tenha esse serviço voltado exatamente para poder acompanhar essa evolução dos pacientes e se de fato acontece aquilo que todo mundo com os quais a gente conversa e fala até hoje, que as doenças que tem hoje são decorrentes da exposição direta ou indireta do Césio 137. O que o senhor tem para nos falar sobre isso e sobre esse serviço que é prestado a elas? Novamente agradeço, né, a gente poder estar aqui informando a população. Existe uma pequena confusão que o Dr. Walter até nos esclarece sobre estar irradiado e estar contaminado. A pessoa irradiada é aquela que chegou próximo à fonte, mas ela não teve um contato com a fonte. E a hora que ela sai de lá, ela não leva essa radiação para lugar algum. Se ela tira a roupa, se ela toma um banho... Nem isso, porque ela não teve contato. É como se fosse uma tinta, vamos pensar assim. Se você põe a mão na tinta, ela vai sujar e como se aquilo fosse o Césio, você estaria com o Césio em você. Aí você está contaminado. Se eu cheguei próximo, eu vou receber aquela radiação, como se fosse um calor, entre aspas. Só que eu saio de lá, eu não passo para mais ninguém. Então, aqueles que tiveram contato com o pó, que era um pó muito bonito, né, azul, e passaram na pele, imagina esse pozinho. Então, quem teve contato, pele, inalou ou consumiu, esses são os contaminados. Esses, além de se prejudicarem, né, de terem risco à própria saúde, se chegassem perto de outras pessoas, irradiariam, se tornaram fontes de radiação. Né? Os que não tiveram este contato são irradiados. Então, enquanto estavam próximos, estavam recebendo. Saiu de perto, já não recebe mais, né? Como alguns trabalhadores que trabalham hoje em clínicas de radiologia, têm um certo nível de exposição diária que é aceito, né? Pela CLT, essas coisas. Tolerável, tá, né? Então, esse é um esclarecimento, né?
Na fase aguda, como a Glauciene falou, então a radiação ionizante, ela lesa o nosso DNA celular. E algumas células, as células que se multiplicam mais rapidamente, são as mais sensíveis. Então, o folículo piloso, o nosso cabelo nunca para de crescer, é um local de constante divisão celular. Então, ele é muito sensível, por isso que as vítimas tiveram queda de cabelo. Mucosite, que a gente chama, que é uma inflamação do trato gastrointestinal, desde a boca, estômago e intestino também, porque as nossas células do trato gastrointestinal se multiplicam rapidamente. Então, é um local que também lesa e podendo dar sangramentos. E a medula óssea, que é o mais importante, que produz as nossas células de defesa. A fábrica do nosso sangue, eu falo que é o tutano do osso, a medula óssea. E os neutrófilos são produzidos, que são as nossas principais células de defesa, são produzidos constantemente. Então, a medula óssea é muito sensível à radiação. Essas pessoas que foram contaminadas, que ficaram recebendo radiação constantemente, diretamente, elas tiveram, principalmente, lesões assim, no trato gastrointestinal, queda de cabelo e síndromes infecciosas, porque as defesas abaixaram. As defesas delas abaixaram, então as que morreram, ou morreram por conta de infecção generalizada, à época, ou por conta de sangramentos, ou às vezes as duas coisas por conta dessa lesão aguda da radiação. Mas hoje, as que sobreviveram, que estão ainda em atendimento, que tipo de assistência que elas recebem do ponto de vista médico para poder lidar com essa exposição que elas tiveram e até para poder também, aquilo que eu disse, relacionar se isso tem ou não tem causa lá com o acidente radioativo? A longo prazo, a radiação, como lesa o nosso DNA, pode deixar alterações na parte genética das vítimas. E essas alterações genéticas podem causar um aumento da incidência de câncer. Só que como o acidente é eventos raros, né? Por exemplo, Chernobyl aqui, então foram feitos nesses 40 anos estudos estatísticos. E a estatística, por exemplo, da cidade de Goiânia, não há um número de incidência de tumores, de cânceres, maior do que em outras capitais. Né? Então, até o Dr. Carlos Brandão, que foi um dos que atendeu diretamente as vítimas, ele é um dos responsáveis por esse estudo. Então, no decorrer de 40 anos, foram visto que a incidência de câncer, né, tanto nas vítimas quanto na cidade em geral, se assemelha à da população, né, geral. Agora, com certeza, essa assistência que nós fazemos lá no CARA é para monitorar exatamente isso, esses efeitos tardios. Então, lá nós temos ginecologista, endocrinologista, porque as glândulas também podem ser afetadas. Nós temos até imagens aí dos atendimentos, né, que são feitos no CARA. Pedi para colocar agora aí, porque é um atendimento multidisciplinar, né? Exatamente. Isso mesmo, doutor. Deixa eu explicar. Vamos falar sobre o CARA nesse sentido, né? Nós somos uma equipe multi, que nós temos os médicos, 8 médicos para atender esse pessoal, essa população, que hoje está... nós temos 1.300 cadastros ativos de pacientes no CARA. Nós iniciamos com 249, hoje nós estamos com 1.300. São pessoas divididas em grupos, né? Como eu falei, grupo 1, com radiação de corpo inteiro acima ou igual de 20 rádios, o grupo 2 abaixo de 20 rádios, e o grupo 3, que são essas pessoas que trabalharam ou algum vizinho de foco. E nós temos nossos pacientes, eles são assistidos por nós, por uma equipe de médicos, assistentes sociais, psicólogos, odontólogos e a equipe de enfermagem, claro. Os psicólogos e assistentes sociais, eles tiveram um trabalho fundamental no início, porque exatamente para lidar com o luto, com a dor, com as perdas que eles tiveram. Eu imagino que a questão emocional ainda é uma situação muito difícil de lidar até hoje pelas vítimas. Sim, as maiores perdas são as psicossociais, realmente. Uma vez que, com relação à evolução física, clínica deles foi positiva, a maior perda que eles tiveram são realmente o psicológico, as questões do trauma mesmo.
Então, o Estado, além de fornecer, através do centro, essa equipe multiprofissional, eles ainda têm a saúde suplementar do IPASCO Saúde. Nosso governo, esse ano, renovando o contrato com a nova entidade do IPASCO, conceder um plano de saúde com internação em apartamento para os nossos pacientes, totalmente custeado pelo Estado. Então, nossos pacientes têm esse plano essa assistência integral conosco e com o IPASCO. Ainda são muitos pacientes? Nós temos ativos lá 1.100 pacientes, fora os óbitos que nós tivemos em torno de 200 óbitos em 40 anos, diversas causas. As predominantes são doenças cardiovasculares. E nós temos 1.100 pessoas que são atendidas no CARA. Por quê? Além das vítimas, nós monitoramos os seus descendentes até a 3ª geração, filhos, netos e bisnetos. Então, somam-se aí 1.100 pessoas ativas. Então, nós temos também o transporte, nós fornecemos transporte para levá-los, nesses casos mais do grupo 1, casos mais graves dos outros grupos, questões de vulnerabilidade social, a gente transporta eles para as consultas, exames e procedimentos. Nós temos também benefícios, Almir, benefícios de pensão. Hoje são 927 benefícios de pensão para os nossos pacientes, pensão federal e estadual, sendo que a estadual recentemente foi atualizada. Ela já vinha desde 2024 nesse processo de análise, porque tem que passar por um processo legislativo e, graças a Deus... E o valor estava mesmo defasado, precisava mesmo fazer essa atualização. Agora, doutor, voltando, a Glauciane falou de uma coisa interessante aí, que é a questão emocional. E a gente sabe que, independente de uma situação como essa, o emocional... ele interfere na nossa saúde, né? Eu tenho por hábito dizer que cabeça cura e cabeça mata. Se você não cuidar, realmente pode ter problemas. Essa questão emocional, ela afeta também quem teve uma situação de exposição desse acidente, quem até hoje lida com isso, do ponto de vista médico? Assim, eu concordo com você, né? A nossa cabeça, a nossa mente é o mais importante, né? E um estresse, do ponto de vista fisiológico, um estresse ou um tempo de estresse também pode abaixar a nossa imunidade. Haja vista que algumas infecções virais surgem após, né, um efeito de algum estresse que você tenha passado. Por isso que no CARA é tão importante esse monitoramento, esse acompanhamento psicológico dos pacientes, né? Para que eles se sintam assistidos, se sintam acolhidos lá. Eu acho que lá nosso trabalho é muito de acolhimento, amparo, consolo. Eu acho que isso é muito importante, né, dentro de toda a estrutura do CARA. Não só atender a parte orgânica, a parte, né, da saúde física, mas também ter esse enfoque na saúde mental e emocional das vítimas. O senhor disse agora há pouco que não tem uma relação muito direta, pelo menos isso não está comprovado estatisticamente, de doenças relacionadas com a exposição ao césio. Que tipo de doenças predominantes essas pessoas têm atualmente, né? Nós estamos já há quase 40 anos do acidente. São doenças consideradas típicas da evolução da idade? Elas têm alguma relação com o acidente ou não? Então, hoje, os pacientes que nós acompanhamos, seguindo, né, o ritmo de envelhecimento da população, as doenças mais prevalentes são as doenças que também são mais prevalentes na população, como causas cardiovasculares, pressão alta, diabetes, desgastes da medula vertebral, que muitos têm, né? Mas sem uma comprovação de relação direta com o acidente. Então, hoje fica muito difícil a gente considerar essas doenças, que são doenças já degenerativas da senescência, como sendo causadas por alguma exposição à radiação, porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de doença, né? Uhum. Mas, claro, esse atendimento ele acontece indistintamente. Sim, independente do que o nosso paciente apresentar, será assistido lá, com certeza. Lá é para fazer uma assistência holística, né? Uma assistência... Ou seja, por inteiro. Exatamente. E é o que está acontecendo. O atendimento lá é porta aberta, Almir. Então, eles precisam ir pelo menos uma vez ao ano para a gente seguir esse monitoramento clínico e epidemiológico dos pacientes,
mas é porta aberta. Eles necessitam de qualquer consulta com os nossos médicos, psicólogos, odontólogos e até mesmo serviço social, nós estamos prontos para atendê-los. Nós temos uma equipe maravilhosa, de excelência, e que estão lá há muito tempo, então todos conhecem a dinâmica desses pacientes nossos, até os seguranças estão lá há mais de 15 anos, todos conhecem os pacientes. Então, nós fazemos isso com muito carinho, com muita solidariedade, com muito apego a esses pacientes, sabe? E que é necessário, né? Agora, quando eu estive lá fazendo algumas reportagens, o que eu percebi é que os próprios servidores, eu não sei se vocês concordam, que muitos têm resistência com o atendimento do cara. Talvez até por essa longevidade da situação, e ainda tem gente que não quer o atendimento, que recusa o atendimento? Nós temos pacientes, né, é muito heterogêneo o grupo. Nós temos pacientes que têm a nossa unidade como a sua casa, a sua referência. Estão lá todos os dias, muitos até se alimentam lá, vão lá sempre, estão sempre conosco lá. Outros vêm à medida só quando necessitam, ou até uma vez por ano, quando são convidados a ir no cara para a gente fazer o monitoramento. Alguns é uma minoria, eu vou te dizer para você, é uma minoria, né, doutor? Eles realmente são pessoas mais reativas, que eles não gostam de ficar relembrando a questão do acidente. Então, eles realmente... E é até compreensível. Sim, eles se afastam, não gostam. E aí, claro, não tem como forçar e obrigar, né, a Exatamente, estarem lá, né? Existe a possibilidade de ter um novo acidente com o Césio 137? Eu acredito que não. não é possível. O acidente de Goiânia foi educativo, pelo menos, nesse aspecto? Sim. De uma tragédia, a gente trouxe grandes evoluções com relação às normativas, aos controles dos materiais radioativos. Goiânia se tornou uma referência em proteção radiológica. Então, hoje, todos os equipamentos que contêm algum elemento radioativo são rastreados. As normativas de fiscalização são intensas. O cuidado com o paciente também se tornou referência. O nosso país é referência na América Latina. Outros acidentes já houveram em pequenos países da América Latina. Os pacientes vieram para o Brasil para serem cuidados no Rio. E Goiânia passou a ser referência nessas questões. Protocolos foram criados aqui, são utilizados no mundo inteiro. Posso só complementar? Pois não, por favor. Talvez as pessoas, com toda essa informação, né, essa repercussão, tenham medo de, às vezes, uma clínica de raio-x ou alguma coisa assim. Mas as máquinas modernas não contêm mais isótopos radioativos. Elas têm o acelerador de partículas. Isso. Então, quando você liga ela na tomada, ela produz a radiação só para aquela só para aquele momento. Tirou da tomada, não existe nenhum componente radioativo nas máquinas usadas para radioterapia e para fazer, né, para os raios-x em comum, tomografia, essas coisas. Inclusive o Walter Mendes, que atuou diretamente, né, na época, atendendo a essas vítimas e na linha de frente desse acidente radioativo, eu conversei com ele quando a gente fez uma reportagem sobre os 35 anos do acidente com o Césio 137. E ele falou na reportagem exatamente sobre isso, de que, felizmente, a gente não tem mais esse risco, né, de um equipamento como esse ficar lá abandonado em determinado local e, de repente, alguém pegar e causar um acidente radioativo como esse, que foi o maior do mundo, fora de uma usina nuclear. Inclusive, nós vamos ver o que ele falou nessa reportagem agora. A gente não tem esse tipo de material mais para radioterapia, para emprego de terapia de combate ao câncer. Hoje a gente tem uma tecnologia muito mais evoluída para o combate ao câncer, que são aceleradores lineares, são equipamentos, são geradores de radiação, mas que se trabalha com uma corrente elétrica, não há nenhum impacto disso. Nós temos fontes de cérebro de baixa atividade para pesquisa, para algum diagnóstico, mas não a esse nível com uma atividade tão elevada. Que bom, né? Que bom que é assim que a gente evita, pelo menos em relação a esse elemento químico, aliás, qualquer possibilidade de um novo acidente. O Glauciane, você falava aí de todo o atendimento e toda a assistência que é prestada aos radioacidentados, mas tem reclamações também, né?
né? Nada é perfeito, nenhum serviço Sim, claro. dessa natureza é perfeito e as pessoas reclamam, principalmente em relação à questão de medicamentos, né? Houve uma mudança em relação a essa situação. Nós vamos acompanhar agora também algumas falas das pessoas que são assistidas e que falam do que elas não têm e que, segundo o entendimento delas, deveria ser prestado pelo Estado por meio do CARA. Vamos acompanhar. Eu gasto por mês R$ 1.268 de remédio todos os meses que eu tenho que comprar. Agora, para quem ganha salário mínimo, como que você vai sobreviver? Se nós somos cadastrados, é para que tenha direito ao IPASGA. É o que nós recebemos de assistência, medicamentos, essas outras coisas, nós não temos assistência. Lá na instituição que foi criada para dar assistência às vítimas, tem ótimos profissionais. Tem muitos médicos de várias especialidades, tem psicólogos, tem dentista, tem assistente social, mas não tem o principal, que é o medicamento. Isso é uma das coisas que mais nos revolta. E olha que nós temos ótimos médicos lá. Não tem nem um caso aqui, ó, que tem os médicos bons que nós temos. Mas eles não podem comprar o remédio para a gente, né? Quem tem que dar é o governo. Cortou. Hoje eu teria que tomar 5 medicações de uso contínuo. Só estou com 2. Porque os outros eu não dou conta de comprar. Glauciene, como é que está essa situação de medicamentos? Porque a principal reclamação que a gente viu aí nessas falas, e assim, elas foram gravadas já há algum tempo, mas a gente recebe de vez em quando as mesmas reclamações de gente. Vocês têm que fazer uma matéria, tem que nos ajudar em relação às questões dos atendimentos no CARA. Como é que está essa situação? Como é que está essa assistência, principalmente no que diz respeito a medicamentos? E há essa necessidade também? Eu queria, inclusive, depois que o doutor Everaldo também falasse sobre isso, se o que é prescrito, se o que é necessário, se já é oferecido pelo CARA. Sim, nossos pacientes que falaram aí no vídeo são pacientes realmente mais antigos, lá do início. E, inicialmente, como eles tiveram que refazer a vida, o CARA tinha um assistencialismo muito maior de social e de medicamentoso. Inicialmente, os medicamentos eram fornecidos pela unidade, cestas básicas, tudo, de um tudo eles recebiam na unidade, quando era a Fundação Leide das Neves. À medida que a política do SUS também foi se estabilizando, veio a Constituição, o SUS foi criado, e o SUS veio se estruturando, foi criada a Política Nacional de Medicamentos também. Então, nós passamos a obedecer às normativas do SUS com relação ao medicamento. Então, hoje eles são divididos e os medicamentos do componente da atenção básica, eles são fornecidos pelos municípios, através das unidades de saúde municipais e pelas farmácias populares. Medicamentos estratégicos são fornecidos pelo Estado, Juarez Barbosa. Juarez Barbosa. São os medicamentos de alto custo. De alto custo. Exatamente. O que nós fornecemos? Então, assim, tem mais de 20 anos que o CARA realmente não fornece medicamentos para a população. Mas o que nós fazemos? Nós damos toda a estrutura, todo esse cuidado em protocolar documentos, ir atrás, ajudar para que eles possam pegar esses medicamentos, ter acesso na rede pública. Isso. Aqueles mais vulneráveis, a gente vai com eles, nossos colegas técnicos de enfermagem acompanham nas unidades de saúde do município para recolher o medicamento, até na farmácia. Então, assim, os nossos médicos estão ali habilitados para fazerem essas receitas, para que eles possam pegar medicamentos nas farmácias populares, nas unidades de saúde. E, quando é medicamento de alto custo, Juarez Barbosa, a gente que abre processo, a gente auxilia. É uma insatisfação constante, porque, na verdade, é mais conveniente, é mais tranquilo que eles pegassem lá. Mas são normativas das quais a gente tem que obedecer, não é, Almir? Exato. Então, não pode fugir disso. não podemos. Mas não está ficando ninguém sem remédio, né, doutor? Na medida, como ela falou, existe hoje uma política nacional de medicamentos básicos, né? E todos esses podem ser pegos nas farmácias populares
Então, as nossas prescrições são baseadas nessas normativas, né? Com certeza. E todo mundo assistido, é claro. Sempre. A assistência é o que a gente pode garantir, né? Esse serviço ele vai continuar, Glauciene? Ele tem um tempo para se encerrar, o cara, ou não? A política vai continuar? Ele vai se perpetuar enquanto nós estivermos monitorando as vítimas e seus descendentes até a terceira geração. Então, enquanto tiver vítima e os seus descendentes estiverem vivos, o trabalho, a assistência vai ser continuada. Para a gente encerrar, doutor Everaldo, qual a experiência que esse caso está trazendo, não só para você, mas para toda a área médica, né, no Brasil e no mundo, por conta desse acidente radioativo? Assim, aqui foi um celeiro de conhecimento. Um laboratório. Né? Um laboratório vivo. Indevido e assim, não querido, não né? Desejado, mas a partir do momento em que houve o problema, eu acredito que ele foi encarado da maneira como tem que ser encarado, né? Todo problema a gente pode crescer com ele. Eu falo que é um degrau para a gente melhorar. E o acidente com o Césio fez isso com toda a área médica, não só nacional como mundial. Ele criou o conhecimento, né? Conhecimento que antes não havia. E criou protocolos, né? Tanto de atendimento como de prevenção também. O que era só né? em teoria, né, doutor? Isso. Passou a ser então, conhecido, né, ao vivo. Então, assim, há poucos dias eu vi um podcast sobre técnicos falando exatamente disso, técnicos da QNEM, de Furnas, médicos, que aquilo que só era feito na literatura, eles tiveram... A experiência prática. Então, houve aí uma grande evolução. E aí a gente vê aí a nossa responsabilidade de cuidar bem da tecnologia. A tecnologia é um grande avanço, né? Mas ela tem os seus desafios também, que precisam ser superados, cuidados, e a responsabilidade de todos nós, né? Um aprendizado para a área médica, com certeza. Foi um aprendizado mundial para a área médica, com certeza. Com certeza. Ok, gente, muito obrigado, viu, por terem estado aqui. Parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem lá no CARA. Realmente, como vocês disseram, tem até hoje, né, 40 anos depois, gente ainda sofrendo, infelizmente, em função desse grave acidente que acometeu Goiânia, né, em 1987, em setembro, mas que esse rastro histórico a gente ainda carrega até hoje, né? E como você disse, Glauciene, é um trabalho que vai continuar e a gente espera que ele continue, sim, cada vez melhor para poder continuar assistindo essas pessoas que já estão na terceira geração, né? Exatamente. É uma memória que tem que ser perpetuada, porque nós precisamos passar esse conhecimento para as novas gerações. Nós também temos esse eixo do ensino lá dentro da nossa unidade, um acervo histórico extremamente rico para pesquisadores. Nós recebemos pesquisadores do mundo inteiro, jornalistas, documentaristas, curiosos, pessoas da mídia social, para que eles possam passar essa informação. Recebemos escolas, nós temos um ambiente até reduzido, mas estamos lá recebendo continuamente estudantes para que possam receber esse conhecimento e a gente possa perpetuar os ensinamentos que esse acidente nos trouxe. Que bom. Glauciene Umbelina de Freitas Esteves, diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leite das Neves, muito obrigado por ter estado aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, nós estamos à disposição, Almir, sempre muito que precisar. Muito obrigado, viu? Também obrigado ao Dr. Everaldo Ruiz Júnior, ele que é médico hematologista e oncologista lá do CARA. Até uma próxima oportunidade, doutor. Agradeço demais essa oportunidade, estamos também à disposição. Muito obrigado. É isso, gente. Esse episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e, como sempre digo, eu gostaria muito que você também fizesse parte da nossa comunidade no canal do YouTube da TV Serra Dourada, se inscrevendo no nosso canal. Acione também o sininho lá para a gente poder te avisar quando qualquer material for inserido no nosso canal do YouTube. Esse episódio passa aqui na internet, mas também nas madrugadas de sexta-feira na TV Serra Dourada. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até um próximo episódio.